Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o mito da saúde machista, ou melhor dizendo, o mito de como o machismo ele afeta a área da saúde, aqui focando na saúde física. A saúde mental a gente vai falar no próximo vídeo. E então, qual que é o panorama dominante quando a gente pensa em saúde masculina, na relação entre os homens, a masculinidade e a área de saúde? A abordagem tradicional é que problemas de saúde masculinos são culpa do doente, ou seja, são culpa dos homens que não buscam o atendimento médico precocemente, assim que identificam o problema, que vai dizer que o estilo de vida deles é que é culpado porque eles fumam demais, bebem demais, se colocam a riscos. Então, existe um duplo padrão na área de saúde, né, de que quando se identifica um problema que afeta mais as mulheres do que aos homens, câncer de mama, ou depressão, ou alguma coisa do tipo, normalmente a abordagem é: isso é um problema social, a sociedade precisa fazer algo para facilitar o acesso dessa população aos serviços de saúde, para facilitar o diagnóstico precoce. E quando o problema ele afeta predominantemente os homens, nós dizemos a culpa é dos homens que não fizeram aquilo que eles deveriam ter feito, agiram de forma saudável. A gente vê isso muito, por exemplo, no Novembro Azul, quando se fala de câncer de próstata, né? As campanhas que tentam convencer os homens de que eles devem fazer o exame de toque retal, de que isso é algo importante, ao invés de explicar o que é o câncer de próstata, quais os benefícios de fazer o exame precocemente, ao invés de usar uma abordagem de psicoeducação, que é que geralmente se faz quando a gente identifica um problema feminino, como a gente faz, por exemplo, no câncer de mama, o que as campanhas geralmente tentam fazer é envergonhar os homens que não fazem o exame de toque retal. São umas paródias, parecem mais saíram de um filme de comédia do que uma campanha de saúde propriamente dita. Então, existe a ideia de que a masculinidade faz mal à saúde, a masculinidade tradicional, pelo menos, de que os homens precisam desconstruir essa masculinidade machista patriarcal e construir uma nova masculinidade saudável. Porém, pesquisas indicam que não há exatamente machismo na área médica, pelo menos não quando a gente pensa em alguns argumentos feministas de que as pesquisas médicas privilegiam os problemas masculinos. Um dos argumentos que se usa é que geralmente há mais sujeitos homens nas pesquisas de saúde para pesquisar efeito de medicamento, efeito de vacina, essas coisas. Porém, isso não parece ser bem verdade. 47% dos participantes de pesquisas médicas aproximadamente são mulheres. Outra coisa que se fala é que seria importante essa maior representatividade feminina nas pesquisas, porque alguns remédios podem agir de forma diferente no organismo masculino e no feminino, principalmente por conta do ciclo menstrual, da gestação e tudo mais. E esse argumento, claro, ele é válido, é importante que nós pesquisemos isso, porém as pesquisas que investigaram isso aparentemente não encontraram diferenças de gênero, ou essas diferenças são tão pequenas que elas não mudariam as conclusões, não justificariam um medicamento ser recomendado a um sexo e não a outro. Então, se há machismo nas pesquisas médicas, é no intuito de proteger as mulheres e os fetos, no caso de mulheres gestantes, de potenciais efeitos adversos em medicamentos. Também uma comparação transcultural envolvendo 174 países identificou que os países mais ricos têm uma maior desvantagem masculina. Então, os problemas masculinos, a diferença entre problemas masculinos, por exemplo, expectativa de vida, problemas cardíacos, depressão, esses problemas que tendem a afetar mais os homens, a diferença entre homens e mulheres tende a ser maior nos países mais ricos do que nos países mais pobres. E a causa mais provável é que geralmente países mais ricos tendem a investir mais na saúde feminina. Há mais investimento público em pesquisas envolvendo problemas femininos, há mais hospitais especializados em problemas femininos e por aí vai. Porém, quando a gente lê os artigos, as pesquisas,
os autores não levam isso em consideração. Eles geralmente justificam essa maior diferença como os homens não cuidam da saúde. Um exemplo brasileiro que nós temos então é esse artigo de Martins e colaboradores, publicado em 2014, sobre a atuação dos psicólogos no atendimento de pacientes com câncer, e eles identificaram que 29% dos psicólogos entrevistados alegaram realizar atividades específicas para essas mulheres que tinham câncer, como grupos terapêuticos, oficinas psicoeducativas, mas só 7% faziam o mesmo para homens. E esses profissionais eles não apresentavam uma justificativa para essa segregação, para haverem programas para mulheres com câncer, mas não haverem programas para homens com câncer. E quando perguntados por que eles não faziam nada para os homens, eles tendiam a justificar dizendo que eles não tinham tempo suficiente, ou não tinham profissionais suficientes, ou não havia um espaço físico apropriado, sentiam necessidade de capacitação específica e por aí vai. O que é algo ok, até válido, é realmente necessário tempo profissional, etc. Mas isso não impedia eles de realizarem essas atividades para mulheres. Por que impedia eles de fazerem para os homens? Então é muito estranho. Então claramente há uma preferência para fazer atendimentos especializados voltados para a saúde feminina, mas não para a masculina. E outro exemplo bastante recente e tem aparecido bastante desde que a pandemia começou é a culpabilização da vítima, a culpabilização dos homens das mortes por Covid, né? Desde o início da pandemia, o número de homens que morrem por Covid é maior do que o número de mulheres, isso no mundo todo. E geralmente você vai encontrar jornalistas, pesquisadores e políticos dizendo que os homens morrem mais porque eles cuidam menos da saúde. Vão dizer que é porque eles lavam menos as mãos, que é porque eles usam máscara com menos frequência, que é porque eles fumam mais. Porém, todos esses problemas, lavar a mão, usar máscara, etc., eles são procedimentos para evitar a infecção e não para evitar a morte. Porém, a taxa de infecção é praticamente igual nos dois sexos, ou seja, mesmo os homens lavando menos as mãos e usando menos máscaras, eles estão se infectando tanto quanto as mulheres. Então, eles deveriam também estar morrendo tanto quanto as mulheres. Mas não é isso que nós vemos. O que nós vemos é que os dois sexos eles se infectam com mais ou menos a mesma frequência, mas os homens morrem com mais frequência. Então, não parece ser um problema exatamente daquilo que os homens estão fazendo, e sim algum outro problema. Uma possível hipótese é de que, como as mulheres têm 2 cromossomos X, o sistema imunológico delas tende a ser mais eficiente, ele responde mais rápido a infecções, ele tende a se curar com mais facilidade. São problemas outros que não necessariamente do indivíduo. Então a conclusão, a verdade inconveniente para aqueles que defendem a ideia de que os homens é que são culpados pelo seu próprio sofrimento na saúde, é que essa ideia está errada. A masculinidade não faz mal à saúde. Na verdade, existem estudos dizendo que, na verdade, pode até fazer bem por meio do foco em buscar autonomia, em resolver problemas, em ir atrás de uma solução, ao invés de ficar remoendo problemas. E os homens procuram ajuda quando acreditam que receberão ajuda. Se é verdade que os homens não estão procurando serviços de saúde, talvez seja porque eles acham que esses serviços não irão ajudá-los. Nós precisamos entender por quê. E existe o desafio de encontrar onde diferenças de gênero realmente afetam fenômenos de saúde. A maioria dos estudos parece não ter encontrado diferenças de gênero, ou ter encontrado diferenças pequenas que provavelmente são desprezíveis. Nós não precisaríamos dar um tratamento para um sexo e outro para outro, mas pode ser que essas diferenças a longo prazo façam um grande impacto, então nós precisaríamos sim identificá-las. Então resta a dúvida, quais diferenças nós devemos levar em consideração. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com os familiares. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se para receber notificação de quando sair vídeo novo e me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.